Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso hospital. Eu faço parte aqui do grupo da Oncologia Clínica. Agradeço à comissão organizadora, pelo convite, pela oportunidade de participar. Acho que vai ser um sábado bastante proveitoso para todos nós. A mim coube, então, o papel do tratamento sistêmico na doença músculo-invasiva. Não no caráter paliativo, mas na doença ainda tratada com intuito curativo. Só para situar aqui, a gente está diante de uma neoplasia que é considerada frequente, sim, no nosso meio. A gente está entre as 6 causas de câncer mais frequentes, mais incidentes na estimativa do INCA para 2014. O tumor de bexiga se enquadra entre as 6 principais. E é de domínio de todos aqui que o tratamento padrão da doença músculo-invasiva é a cistectomia radical. Mas a gente tem um dado bastante preocupante, que é o índice importante de recidiva. Esses doentes recaem em quase 50% dos casos e vão morrer da sua doença, apesar de submetidos a um tratamento padrão bem estabelecido. De forma que o tratamento cirúrgico, o tratamento local em geral, certamente fica claramente ineficaz em agregar aí uma sobrevida um pouco mais, um panorama um pouco melhor para a sobrevida desses doentes. De forma que várias estratégias tentando colocar, então, o tratamento do carcinoma de bexiga com invasão da muscular numa perspectiva melhor, foram no sentido de agregar, principalmente em termos de tratamento sistêmico, o que você podia somar ao controle local e, com isso, tentar melhorar um pouquinho mais esse prognóstico. A gente sabe que ele é diretamente relacionado ao estadio patológico, Doentes de linfonodo positivo vão ter uma sobrevida estimada em 5 anos, talvez menor do que 10%. Um doente T2 talvez tenha um bom prognóstico, sim, quando tratado de cistectomia radical exclusiva. O número básico é em torno de 80%, a previsão de sobrevida para esses doentes. E, certamente, essa queda importante, essa dificuldade em elevar essa sobrevida, certamente se relaciona a uma evidência de doença micrometastática desde a apresentação. A gente passa a olhar o câncer de bexiga como uma doença sistêmica desde o seu diagnóstico. Então, eventualmente, você está ofertando um tratamento local, mas esse doente tem doença micrometastática, é essa que vai recidivar e é dessa que ele vai morrer. Então, a gente vai estar abordando aqui dois assuntos sempre bastante controversos, discutidos, eventualmente pouco fundamentados, mas que são as 2 estratégias que a gente tem na tentativa de somar. Primeiro, a gente vai começar, então, aqui falando da quimioterapia neoadjuvante. O racional é exatamente esse. A gente, na verdade, aprendeu que câncer de bexiga é uma doença quimiosensível, extrapolando dos dados da doença metastática, onde a gente tem altas taxas de resposta com quimioterapia de combinação baseada em cisplatina, é a nossa droga com maior eficácia. E a gente tenta, então, trazer o ganho do doente metastático para o perfil curativo. E aí, no objetivo, se a gente assume que esse doente certamente tem doença micrometastática desde o seu diagnóstico, quanto mais precoce a gente tratá-lo de forma sistêmica, certamente a gente vai ter um impacto melhor. Então, a possibilidade de tratar precocemente um doente de doença micrometastática talvez impactasse, sim, num ganho de sobrevida. A quimioterapia neoadjuvante em oncologia, ela serve bastante como uma possibilidade de avaliação de quimiosensibilidade em vivo. Na verdade, você tem a chance de tratar e ver o quanto aquilo responde. Se a gente está diante de um doente que responde mal, de um doente que francamente progride com o teu tratamento, certamente um doente quimio-refratário, a sua chance e a sua conduta mais pronta e adequada seria, obviamente, encaminhá-lo ao tratamento cirúrgico. Então, a chance de você ter essa percepção é quando você faz um tratamento neoadjuvante. E, sem dúvida, também todo mundo sabe o quanto é difícil você tratar de adjuvância um doente em pós-operatório de cistectomia. São doentes na sua 7ª década de vida, que chegam em mal performance para um oncologista clínico, que chegam com disfunção renal, e isso tudo vai limitar a nossa estratégia de adjuvância. Então, tratá-los antes da cirurgia, talvez a gente estivesse tratando em condições melhores, ofertando o protocolo completo e, com isso, tendo maior sucesso no tratamento. Com o passar do tempo, a toxicidade dos protocolos de quimioterapia para câncer de bexiga foi melhorando. A gente teve realmente
medo, enfim, algumas recordações ruins de protocolos com drogas bastante tóxicas, quer dizer, em combinação, né, mas que, com o passar do tempo, a gente tem modalidades que estão ofertando uma possibilidade de uma toxicidade um pouquinho mais aceitável. E, definitivamente, é a estratégia que garante ganho de sobrevida em bexiga, né, em tratamento sistêmico. O que a gente tem contra, então, para considerar como possibilidade? Na verdade, você vai estar sempre tratando esse doente baseado em estadio clínico, né? A gente acabou aqui de discutir a questão do quanto você consegue confiar num dado de RTU, né? Na verdade, você sabe que você pode subestadiar ou, eventualmente, você pode estar supertratando. Você faz uma RTU, assume que aquele doente é um T2, a gente sabe que até 30% na cistectomia ele vai ter um estadio mais avançado. Talvez, se ele fosse um T2 puro e simples, ele não precisasse de quimioterapia em nenhum momento. Cistectomia é o tratamento padrão para ele. Então, essa seleção não baseada em uma patologia cirúrgica, ela é complicada, né, na cabeça de todos nós. Sem dúvida, a alegação da maioria das pessoas que têm dificuldade, eventualmente, até na consideração da neoadjuvância em bexiga, é talvez atrasar o tempo para operar esse doente, né? Atrasar o tratamento local desse doente, submeter a um tratamento que talvez não ajude, talvez deteriore, isso às vezes é difícil no convencimento. Mas aqui a gente colocou de uma forma mais excluída, proposital, a morbidade perioperatória não parece ser superior. O doente operado pós-quimioterapia complica tanto quanto o doente que não fez neoadjuvância. Isso está documentado, algumas séries do MD Anderson mostram isso de forma comparativa, ainda que de forma retrospectiva. Então, a gente coloca o racional e aí a gente segue para o que a gente tem de evidência para a neoadjuvância. A gente tem, eu trouxe aqui 2 estudos, porque o tempo é curto. Esse é um estudo bastante conhecido, conduzido pelo grupo do Reino Unido, em que a gente tem uma avaliação aqui, um estudo grande, né, ele conseguiu avaliar aqui em torno de quase 1.000 pacientes, né, todos de doença de mau prognóstico, e esses doentes foram randomizados para cistectomia. O controle local desse doente podia ser cistectomia ou radioterapia nesse estudo. Tá? E esses doentes eram tratados com um protocolo CMV, platina, metrexate e vinblastina, ou apenas eram operados ou tratados de radioterapia. O objetivo do estudo era a sobrevida global. Num segmento um pouco mais inicial, de 4 anos, esse valor, esse objetivo primário, ele não foi alcançado do ponto de vista estatístico, e aí havia uma sugestão de que sim, haveria um benefício, mas a gente não conseguia enxergar isso estatisticamente. Uma publicação posterior, com um tempo maior de follow-up, sacramentou o estudo como positivo, com ganho em sobrevida global, sobrevida livre de doença. Do ponto de vista numérico, o ganho absoluto, a gente está falando da ordem aqui de 5% a 6%. Esse é o estudo que mais impactou, porque a gente vai ver que é o estudo maior em neoadjuvância. Em paralelo a ele, foi conduzido pelo grupo do SWOG um outro estudo com um número menor de doentes e que usou um protocolo um pouco mais diferenciado, um protocolo que muitas pessoas também se recordam com muito pesar, que é o MVAC, um protocolo eventualmente difícil de ser implementado, mas, enfim, que era o protocolo padrão na ocasião, e a gente consegue vislumbrar, sim, uma diferença de sobrevida em benefício de quimioterapia neoadjuvante. Mas, sequencialmente, vários outros estudos ficaram em andamento, vários com uma metodologia bastante questionável, N pequeno de doentes, de forma que a tentativa de enxergar e sacramentar um ganho veio através de uma necessidade de uma meta-análise. Essa é uma meta-análise, e a gente tem 2, basicamente corroborando o mesmo resultado. Essa meta-análise, publicada no Lancet em 2003, compilou os dados dos estudos principais, randomizados, conseguiu juntar em torno de 2.600 doentes e viu um ganho de sobrevida da ordem de 5%. Certamente bastante proveniente do grupo do Reino Unido. Ali no gráfico da meta-análise, o que a gente vê é que, aparentemente, esse ganho está restrito aos doentes tratados com protocolo de combinação com cisplatina. Quando os doentes eram tratados com cisplatina como droga isolada, esse ganho não vinha. Então, se a gente assume que existe um ganho, é um ganho em protocolo de combinação, é isso que a gente deve implementar se a nossa ideia é tratar em caráter adjuvante. Com base nisso, a neoadjuvância se tornou uma evidência 1A no tratamento do câncer de bexiga com doença com invasão da muscular.
essa aqui é a meta-análise conduzida pelo grupo canadense, que basicamente sacramentou e deu o mesmo ganho em termos de sobrevida. E aí a gente tem a contraparte, que, apesar, tem um estudo bastante interessante que eu não coloquei, mas, enfim, que vale a citação. Quando saiu essa evidência de recomendação, né, a adjuvância tem ganho de sobrevida, é recomendação 1A, fez uma pesquisa na comunidade médica, e aí, certamente, englobando a urologia como fonte, como clínica principal, e aí, na verdade, o ganho, o aumento de indicação, né, de indicações para a neoadjuvância foi muito pequeno. Os urologistas continuavam convencidos de que talvez a adjuvância fizesse mais sentido, ainda que a evidência fosse bem menos robusta, como a gente vai ver. Então, é difícil, às vezes, realmente, na prática clínica, você ter essa incorporação, e isso é mundial, né? E quanto à adjuvância? A adjuvância, na verdade, o que a gente tem de vantagem em relação possível à neoadjuvância? A gente está estabelecendo um controle local mais imediato, claro. Como a gente conversou, a gente toma decisão em oncologia, na maioria das vezes, estimando o risco, né, risco, prognóstico, benefício da sua intervenção. E aí, aqui, com o estadiamento cirúrgico, a gente consegue desenhar risco e discutir com o doente prognóstico o quanto a gente vai estar intervindo, provavelmente agregando nisso. E na consideração do que a gente considera dentro da doença músculo-invasiva, uma proposta de doença de alto risco, por definição, os doentes maiores que T3, né, T3, T4, os doentes com linfonodo positivo. E, teoricamente, contra a adjuvância, a gente vai estar, na verdade, indo na contramão do tratamento mais imediato da doença sistêmica, né, da doença micrometastática, e a gente perde a possibilidade de avaliação de quimiosensibilidade, então a gente trata por um número definido de ciclos, o doente respondendo ou não, você não vai ter como avaliar, né? E, eventualmente, a nossa dificuldade prática clínica, que é a implementação de quimioterapia no pós-operatório de cistectomia. E o que a gente tem de evidência? Várias séries avaliaram também essa proposta, que é uma proposta que tem o seu racional. Você olha o risco de um doente T3 e T4, que vai muito mal, um doente de linfonodo positivo, teoricamente, o que você conseguir agregar ali é literalmente lucro. Então, esse é o racional que motivou muito a adjuvância em bexiga. Mas os estudos, novamente, foram de metodologia bastante questionável, comparava braço em que o doente recaía e não recebia tratamento. Então, não são estudos de fácil compreensão e de fácil aceitação do ponto de vista metodológico. Número reduzido de doentes, o estudo fechava com o tempo no meio do caminho e, eventualmente, isso compromete, obviamente, as conclusões finais. Então, a gente tem muita dificuldade, sim, em ter estudos bons em adjuvância. Como sempre, né, uma análise tentando compilar esses estudos, enxergou, por incrível que pareça, um benefício estatístico, né? Ele existe, se você for olhar do ponto de vista estatístico, ele está ali presente. Mas, como você está juntando um monte de estudo em que você tem pouca credibilidade, até o resultado da análise conjunta fica comprometido. Então, de forma que a adjuvância, diferente da neoadjuvância, não ganhou um nível de recomendação 1A em bexiga. Esse era o último estudo que faltava fechar, foi apresentado esse ano na ASCO, um estudo do RTC, que avaliou a adjuvância, foi inclusive o maior estudo, ele tinha uma proposta de estar incluindo mais de 1.000 doentes, incluindo em torno de 230 doentes, e foi um estudo que já tem um follow-up de 10 anos, e ele, a princípio, enxerga, sim, um ganho em sobrevida livre de doença, mas o ganho em sobrevida global não teve relevância, não teve significado estatístico até o momento. Tá? Aparentemente, aí é uma análise de subgrupo, mas eu achei bastante, uma análise exploratória, interessante, que também vai muito contra, a gente às vezes aceita muito o racional da coisa e muda a conduta em relação a isso. E isso às vezes é complicado em oncologia clínica. Nesse estudo, os doentes N1, os doentes de linfonodo positivos, eles se beneficiaram menos de quimioterapia adjuvante do que os doentes de linfonodo positivo, que é tudo que a gente, na verdade, não tem na cabeça, né? Então, obviamente, isso aqui não muda a conduta de ninguém, a gente continua aceitando, sim, o risco do linfonodo e, eventualmente, as pessoas consideram a adjuvância no linfonodo positivo, mas é interessante como uma análise exploratória viu que quem se beneficiava era quem era, talvez não fosse o paciente de maior risco que a gente conheça, né? Então, a gente falou bastante em situar a evidência, aqui só para pontuar, não é objetivo a gente falar de droga, mas os protocolos que a gente vem utilizando, MVAC é o que a gente tem maior evidência, o gemcitabina e cisplatina é um protocolo que foi
comparado ao MVAC na doença metastática, e a gente tem uma eficácia semelhante, perfil de toxicidade mais aceitável, então ele é aceitável na prática clínica hoje. O MVAC em dose densa também parece um pouco menos tóxico do que o MVAC padrão. E isso aqui é importantíssimo para a gente, para a oncologia clínica, eleger o doente que a gente pode, de fato, ofertar anel ou adjuvância. Esse doente, por definição mundial universal, ele tem que ser elegível para cisplatina. Droga que foi testada com benefício em adjuvância e na adjuvância de bexiga é a cisplatina. Carboplatina para o doente que tem disfunção renal, eventualmente a gente usa como opção na doença metastática, mas a gente sabe que é inferior. Então, a princípio, o paciente para receber neoadjuvância tem que ser elegível para platina, cisplatina. E aí, com isso, a gente vai estar diante de doentes com mais idade, então ele tem que ter um performance bom, menor que 2, uma função renal adequada. Como é uma droga com potencial de ototoxicidade, de neurotoxicidade, esses doentes não devem também ter uma disfunção maior nesses dois sentidos e devem ser doentes sem disfunção. Então, se a gente olha e não enquadra o doente aqui, certamente ele é aquele que vai aumentar a sua mortalidade se tratado com quimioterapia. Isso também está bem estabelecido. Então, como conclusão final, a quimioterapia neoadjuvante seguida de cistectomia é o tratamento de eleição para a doença músculo-invasiva nos pacientes elegíveis para cisplatina. Questionamento do doente T2, certamente é o doente que estaria bem tratado com cistectomia apenas. Difícil, às vezes, você fazer essa deliberação, como a gente falou aqui, de forma pré-tratamento, pré-cistectomia. E, apesar do nível de evidência, a quimioterapia neoadjuvante ainda é bastante subutilizada, né? Existe pouco dado robusto para a indicação da adjuvância, a gente continua levando em consideração, eventualmente, o risco desse doente e discutindo com ele sobre prognóstico e toxicidades inerentes ao tratamento e o quanto talvez a gente agregue, aqui é talvez, né? Na verdade, o futuro certamente não vai ser mais a discussão se fazer ou não fazer neoadjuvância ou adjuvância, acho que isso não vai caber mais em termos de quimioterapia, mas o que você vai ter que saber é quem escolher, né? Em quem a tua intervenção vai ter impacto de forma a minimizar a toxicidade e otimizar o benefício. E aí a assinatura gênica é importantíssima na medicina personalizada, que é a era que a gente certamente vai vivenciar na prática clínica, esperamos. Agradeço a todos, obrigada mais uma vez à comissão.